Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12, no versículo 4. Gênesis 12, versículo 4. Diz assim: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Ou seja, Ló não ouviu a voz de Deus. Você sabe que Ló era sobrinho de Abraão, né? Então Ló não ouviu o que Abraão ouviu. Ló ouviu Abraão dizendo que ouviu. Abraão tinha 75 anos de idade quando isso aconteceu. Vivia numa terra pagã de vários deuses. A própria família de Abraão era idólatra e adorava vários deuses. Naquela época, a esposa ficar grávida era motivo de grande festa para a família, para o clã, para a tribo. E se no nascimento ou no parto viesse a notícia de que havia nascido um menino, a festa era ainda maior, porque uma menina iria crescer fazendo serviços de mulher nas tendas. Mas se nascia um homem, então ele seria um caçador, um provedor. Ele ia buscar a caça, sem falar que ele iria proteger o clã, a tribo. Então havia, naquela época, o nascimento de uma criança não era visto como é hoje. Hoje a coisa está mais em torno da emoção. Naquela época não, era uma questão de fazer o clã ficar mais forte, a tribo ficar mais forte, ter alguém que a produzir. Então eles comemoravam. E se uma mulher não pudesse ter filhos, então essa mulher de ventre seco, ela era mal vista, era uma humilhação para ela. Por isso, haviam deuses considerados como deuses da fertilidade. Havia adoração, sacrifícios a determinados deuses, que eles consideravam que esses deuses ajudavam o casal a ter filhos. Então eu imagino, a Bíblia não cita detalhes, mas eu imagino que Abraão, até os 75 anos de idade, ele deva ter tentado de tudo que, sabe, tudo que alguém dissesse: olha, Abraão, tem um Deus aqui que se você fizer um sacrifício para ele, Sara vai ficar grávida. Se você, sabe, como as pessoas aí fora, tem gente que diz assim: tem uma simpatia, acende uma vela para isso. Olha, eu conheço um lugar ali, tem uma mulher que ela joga as cartas, ela vai contar a sua vida, ela vai dizer o que você tem que fazer. É igual a gente vivia indo aqui e acolá, pelo menos na minha família foi assim, porque nós queríamos a solução dos nossos problemas. Então Abraão deve ter tentado de tudo. Agora imagine você chegar aos 75 anos, sua esposa com 10 a menos, com 65. Humanamente falando, já não dá mais para esperar engravidar. Então, de repente, uma voz fala com Abraão,
dizendo para ele sair da sua terra, de perto da sua parentela, e ir para uma terra que ainda lhe seria mostrada. Não tinha garantia, ele não sabia qual era, a garantia era a palavra de Deus. A terra ainda seria mostrada. O que ele iria abrir mão, ele já estava vendo, estava ali. Mas o que ele ia receber, ele não estava vendo. Mas, quando ele ouviu a voz de Deus, o que a gente vê aí no início do capítulo 12, versículo 4? Assim o quê? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, o forte aí, e que a gente tem que atentar bem para isso, é assim partiu. Ou seja, ele tomou uma atitude, como o Senhor lhe tinha dito. Ele não barganhou com Deus, não foi preciso insistir. Ele não disse: Senhor, deixe-me consultar minha família primeiro, meus parentes. O Senhor poderia me dar alguns dias para eu pensar, porque era uma loucura. Deus chegou mandando ele fazer algo que, para a sociedade da época, era uma loucura. Você não dividia uma família, você não enfraquecia o clã. Eles tinham que ficar cada vez mais juntos para poder se defender. E Deus veio com uma direção totalmente contrária à cultura da época. Sai de perto da tua família, vai embora. E ele levou com ele um misto de gente. Então o clã que ficou lá ficou mais fraco. Ninguém entendeu o que Abraão fez, mas ele partiu, ele não ficou com desculpa. E é isso que faz a diferença para que a obra de Deus, aquilo que Ele quer, se faça na nossa vida. O problema das pessoas não é o problema das pessoas. O problema das pessoas é o coração delas. Eu vou descer aqui para ficar mais perto de vocês agora. O problema de Abraão não era a esterilidade de Sara, o fato dela ter 65 anos e ainda não ter ficado grávida. Na verdade, o problema das pessoas para Deus não é problema. Ele é Deus. Como Ele vai fazer, isso é problema dele. O problema de Deus é haver essa reação da parte do ser humano. Olha que coisa interessante, né? Coloca aí a passagem de novo, por favor. Esse início é muito interessante. Assim o quê? Partiu. Esse partiu é mais forte do que se tivesse escrito assim: assim foi Abraão. Sabe, tem gente que quando chega na sexta-feira, hoje em dia com essa coisa de rede social, tem gente que quando chega sexta-feira, chega no final do expediente, ela vai lá na rede social dela, coloca assim, ó, hashtag partiu balada. Não é assim? Partiu balada, partiu praia, partiu, ou seja, é tipo assim, chegou a hora, nada me detém, agora eu vou para a zoeira, agora eu vou para a balada, agora eu vou curtir, partiu curtição. Para as coisas da carne, as pessoas não negociam, elas partem, elas vão, elas são rápidas. Mas para as coisas de Deus, vê se tem lá hashtag partiu igreja, se faz sucesso.
Então, esse é o problema. Deus fala, Ele é fiel, Ele é grande. O problema da pessoa, por maior que seja, não é nada, mas o problema é que Deus fica esperando as pessoas tomarem atitude. Fala. Há pessoas que ouvem pregações. Alguém pode perguntar assim, e tem mesmo gente que pergunta para a gente: ô bispo, quanto tempo vai demorar? Eu cheguei na igreja, quanto tempo vai demorar para eu me libertar? Tem gente que manifesta com o demônio e pergunta para a gente assim: quantas vezes tem que manifestar para o demônio não voltar mais? Quanto tempo vai demorar para eu receber o Espírito Santo? Isso não depende de Deus. Isso vai depender do tempo que você vai levar para abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Jesus disse para os discípulos assim: se eu não for, ele não virá. De quem que Jesus estava falando? Do Espírito Santo. Ou seja, Jesus precisou sacrificar a vida dele, morreu na cruz e Jesus partiu. E quando Jesus foi, alguns dias depois veio Pentecostes, o Espírito Santo veio. Então é mais ou menos assim com a gente também. Enquanto você não for, o Espírito Santo não vem. Enquanto o seu eu não for, enquanto o seu eu não passar, enquanto você não partir, sabe, tem gente que vem na igreja e é assim, igual Abraão. Ela ouve a voz é a palavra de Deus. O pastor prega sobre mágoa. A pessoa ouve uma pregação falando a respeito da mágoa. Olha, Jesus disse que se você não perdoar o seu próximo, você também não terá o perdão dele. Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Olha, Jesus disse que antes de você colocar sua oferta no altar, se você tiver alguma coisa contra alguém, ou alguém contra você, vai lá e se reconcilie com essa pessoa, depois coloque a oferta no altar. Então tem gente que ouve isso. Tem gente que quando acaba a reunião diante disso, é assim, partiu perdão. Ela não quer nem saber, ela vai lá, procura a pessoa, ela deixa o orgulho dela de lado, ela não quer nem saber, ela vai lá e fala: fulano, é o seguinte, eu tenho uma pendência com você há algum tempo, aconteceu isso, eu não gostei, eu fiquei triste com você, ou eu sei que você está triste comigo, mas é o seguinte, por uma questão de fé, por uma questão da vida que eu tenho com Deus agora, eu não quero guardar nada contra você e eu te perdoo. Eu vim aqui para te perdoar e gostaria que você me perdoasse também. Se a pessoa perdoar ou não perdoar é problema dela, mas você foi lá e limpou o seu coração, mesmo contrariando, mesmo que você não está com vontade de fazer isso, partiu o perdão, você ouviu a pregação, você foi lá e fez. Compreende sim ou não? Aí você vem em outra reunião e o pastor prega sobre fidelidade conjugal, e a pessoa tem um amante, ninguém sabe, está todo mundo, sabe, tudo escondido. Outro dia nós soubemos de um caso de adultério assim, que até a amante não sabia nem o nome dele, porque até o nome dele ele deu outro. Ela chamava ele por um nome, na verdade ele era outra pessoa, e depois descobriu que ele enganava a esposa e ainda enganava a amante com um nome falso. Aí vem na igreja, ouve, filho, quem é filho de Abraão? Se ele ouve, ele diz que partiu romper com adultério. Ele sai daqui e, fulano, acabou, eu estou adotando agora
uma nova direção para a minha vida, eu não quero mais ser o homem que eu fui, me perdoe, porque eu te enganei, eu enganei a minha esposa, mas eu não quero mais ser essa pessoa. Partiu fidelidade, agora eu mudo a partir de agora. Então são essas reações à palavra que determinam a mudança da vida da pessoa, a obra de Deus na vida da pessoa. Essa palavra, eu queria que você guardasse a palavra partiu Abraão. Você tem que partir para fazer aquilo que tem que ser feito, aquilo que está escrito. Amém, pessoal? Eu me lembro que às vezes eu escuto pessoas dizendo assim: poxa, eu cheguei na igreja, com um mês eu recebi o Espírito Santo. Depois de um mês que eu estava na igreja, eu recebi o Espírito Santo. Eu não posso dizer isso. Eu cheguei em outubro, só fui receber o Espírito Santo em julho. Por que eu não recebi em um mês? Porque eu fiquei tentando ficar com o pé nos dois lugares, no mundo e na igreja. Eu fiquei tentando servir a dois senhores, eu fiquei tentando conciliar, eu fiquei barganhando. O mundo, eu vinha na igreja, mas eu tinha os meus amigos de longas datas, então eu também ficava com eles, e tinha um namoro que também não era correto. Então a pessoa não queria se converter, não queria vir para a igreja, mas eu também não queria romper o namoro. Então eu ficava assim: Deus, converte ela. E Deus, é como se Deus tivesse assim: converte você. Mas eu fiquei ali, sabe? Não, eu vou conseguir conciliar as duas coisas, eu vou conseguir. A pessoa fica tentando barganhar com Deus. Então não recebi o Espírito Santo em um mês, como aconteceu com alguns. Foram alguns meses para que chegou uma hora, chegou um dia que eu estava na parede. A palavra de Deus me colocou na parede. Então eu saí da reunião, partiu Adilson, parti e deixei tudo. Aí sim, sabe quando você diz assim: eu não quero nem saber, eu vou me entregar, eu vou praticar a palavra, eu vou me lançar na mão de Deus, a partir de agora eu vou fazer do jeito que é mandado, como manda o figurino, eu vou andar certo, aí sim, o Espírito Santo veio. Amém, pessoal? É isso que determina. Se você não fizer isso, se você não obedecer a palavra, não tem choro nem vela, você não vai convencer Deus com emoção. Não adianta você chegar aqui e ficar: Senhor, olha aqui, eu estou sofrendo tanto, e até chorar. Deus trabalha com a palavra dele, é a prática da palavra que vai fazer com que a sua vida seja transformada. Se você não partir, ou seja, não sair da teoria e não for para a prática, então nada vai mudar na sua vida. Quantas pessoas, por exemplo, se eu falar agora: você que está com mágoa, vem aqui na frente. Tem gente que já veio semana retrasada, já veio na reunião do Bispo Renato, ou já veio na reunião do Bispo Macedo, quando ele falou de mágoa, já veio na reunião do Bispo Jadson, e se eu falar mágoa, ela está aqui de novo. Ah, meu Deus, ele falou de mágoa, eu estou com mágoa do fulano. Pô, mas já tem quantas semanas já foi falado isso? Quantas vezes você já ouviu a mesma palavra, e toda vez que chama para resolver o problema, vai você lá diante do altar para falar de mágoa? Por quê? Porque não partiu. Abraão ouviu e não tinha Bíblia.
não tinha o Espírito Santo, ele ouviu uma voz e ele partiu, foi o suficiente. Por isso que ele é o pai na fé. Atitude. Amém, pessoal? Partiu batizar nas águas. Tem gente que, por exemplo, fica barganhando com Deus sobre o batismo nas águas. De vez em quando, quando a gente atende pessoas, a gente ouve esse tipo de coisa. A pessoa vem ansiosa para resolver os problemas dela e fala do problema A, do problema B, do problema C, e já está na igreja 1 ano, 2 anos, e a gente pergunta assim: você já se batizou nas águas? Não, bispo, porque eu não quero me precipitar. Ué, quer dizer que para resolver seus problemas tem que ser tudo agora, mas para entregar a sua vida tem que esperar. Partiu batizar, partiu José, partiu Maria, partiu Antônio, partiu Davi, partiu Abraão. Aí já era. Se você está aqui nessa manhã e está preso ao pecado, preso a alguma coisa ainda, que você sabe que está maculando a sua consciência, hashtag partiu hoje. Vamos sair de Harã. Amém, pessoal? E vamos para onde Deus quer, fazer o que Deus quer. Quem entendeu direitinho? Coloca lá a passagem de novo. Imagine, ao invés de estar o nome de Abraão, esteja assim: assim partiu, põe o teu no lugar, como o Senhor lhe tinha dito. E foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. O plano de Deus começou com um homem de 75 anos. Você escolher um homem de 75 anos com esposa estéril para fazer dele uma nação é muito forte. Deus trabalha nas nossas impossibilidades. Quanto mais difícil, melhor para Deus. Grande vai ser a glória dele. Não importa as suas impossibilidades, o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar atrás. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti. Somente olhar a Ti, Senhor. Somente olhar a Ti, Senhor, e não olhar atrás, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar, prostrar-me em Teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Ó meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós Te buscamos, meu Deus.
não para pedir que o Senhor nos poupe de lutas. Nós não sabemos o que vem pela frente na nossa vida, individualmente, na nossa família, e tampouco sabemos o que está para acontecer no mundo. As notícias não são animadoras, meu Pai. Nós estamos ouvindo falar de guerras todos os dias. A sociedade está cada vez mais fria, mais ímpia. O egoísmo, o orgulho, a prepotência imperam nos corações. E a cada dia fica mais difícil viver nessa terra. Essa terra que a tua palavra diz vai pegar fogo. Mas nós não estamos com os nossos olhos postos neste mundo, meu Pai. Enquanto a maioria se agarra a pessoas, a coisas, e teme partir desta vida, nós sabemos que nós não temos aqui permanência, meu Pai. Nós não estamos focados nas coisas desta vida, mas os nossos olhos estão postos na universal Assembleia, Igreja dos primogênitos, meu Pai. A nossa pátria é o céu. E o Senhor sabe, meu Pai, que a única forma de o teu povo permanecer diante de tudo que vai acontecer nesse mundo é havendo o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo. Então, meu Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Venha, meu Senhor, sobre aqueles que estão se entregando, aqueles que se prepararam para essa assembleia solene, aqueles que vieram hoje, meu Pai, que acordaram bem cedo, que já dormiram ontem preparando tudo para hoje, pensando nessa reunião. Há pessoas dizendo: seja o dia do meu batismo com o Espírito Santo. Então venha para selar, meu Pai. Você não sabe o que virá pela frente, minha amiga, meu amigo. Nós não temos como prever o futuro, mas nós temos a escolha de colocar Deus na nossa vida à frente de tudo. E é só isso que importa. Você não precisa de muito, você precisa disso. Você precisa da presença de Deus. Porque estando o Espírito Santo conosco, nós não temos que temer nada, ninguém, nada, nem na vida, nem a vida e nem na morte, nada. Então receba o Espírito Santo. Entregue-se para Ele. Se você quiser levantar as mãos, levante. Esqueça de tudo e de todos. Faça do seu lugar um santuário e busque a Deus agora. Fala: Senhor, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. A tua
tua palavra diz que o que perseverar até o fim, esse será salvo. Então eu vou até o fim. Não, eu não sei o que vem pela frente, mas eu vou até o fim. Eu não sei quão grandes dificuldades eu enfrentarei, mas estando o Senhor comigo, então eu vou até o fim. Seja comigo e fala para Ele que você vai ser com Ele, porque se você for com Ele, Ele vai ser contigo. Oh meu Pai, nós somos com o Senhor, nós estamos com o Senhor, meu Pai. Nós queremos obedecer e vamos obedecer a Tua voz, a Tua palavra, ainda que para isso tenhamos que desagradar o mundo inteiro e até o nosso coração gritar, até o nosso coração ser contrariado. Nós escolhemos obedecer, meu Pai, nós escolhemos servi-lo, aleluia. Não seja como nós queremos, mas seja como o Senhor quer. Vem Espírito Santo agora e faça a tua obra, renova o teu povo, renova a tua igreja, derrama o teu Espírito, derrama a tua unção, meu Pai. Venha como o Senhor veio sobre a igreja primitiva agora, aleluia. Nós te louvamos, te bendizemos, te engrandecemos e te glorificamos, te exaltamos, meu Pai. Santo, santo, santo é o teu nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Isso, fique à vontade para buscar a Deus agora e adorar a Ele agora, aleluia. Nós te louvamos e te engrandecemos e te exaltamos, meu Pai, aleluia. Adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei. Ele não resiste ao humilde, a uma oração sincera. Ele se inclina para os humildes. Oh meu Pai, e nós reconhecemos a nossa insignificância e que sem Ti a nossa vida não tem sentido, meu Pai. Abraça o teu povo agora, sela os que ainda não foram selados, meu Pai. Batiza com o Espírito Santo agora, aleluia. Se você puder e quiser, abrace o seu corpo neste momento, como se você o estivesse abraçando o Senhor Jesus, para nunca mais deixar, para nunca mais largar, aleluia. Receba a alegria, a alegria da salvação, minha amiga, meu amigo. Receba o batismo com o Espírito Santo agora. Uma coisa é o pastor dizer para você que Deus é com você, outra é o próprio Espírito Santo dizendo: eu estou contigo. E você pode dizer: eu estou com o Senhor também, meu Pai, eu não vou te deixar, eu vou olhar somente para o Senhor, eu não vou te abandonar, eu vou permanecer. Você pode dizer: eis-me aqui, Senhor, eis aqui a minha vida. Isso, você pode declarar isso para Ele, aleluia. Ele te sustenta,
meu Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por esse dia especial, onde temos a certeza que houve salvação, houve novo nascimento, houve derramamento do Teu Espírito, e nós te louvamos por esse privilégio, aleluia, aleluia. Nada me separa desta fé, nada vai tirar Jesus de mim.